Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Mauro Paulino, sociólogo e diretor-geral do Instituto de Pesquisas Datafolha; Carla Gimenez, editora-chefe do jornal El País, no Brasil; Luísa Najib Eluf, advogada; Daniela Lima, repórter de política do jornal Folha de São Paulo; Gabriel Manzano Filho, repórter do jornal O Estado de São Paulo. E também contamos, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Rogério Schecker, muito obrigado, antes de mais nada, pela aceitação do convite para conversar aqui conosco sobre as manifestações de rua, né, que têm ocorrido no Brasil e, sobretudo, sobre as manifestações de 15 de março. Você tem dito que o movimento Vem Pra Rua, que é um dos que organizam as manifestações, os protestos, é contra qualquer pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso me faz supor que vocês não endossam as palavras de ordem fora Dilma e fora PT. O que pretende o movimento, o grupo Vem Pra Rua? Boa noite, Augusto. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite pela TV Cultura, às pessoas da bancada aqui e aos telespectadores. Eu estou muito contente de ter recebido esse convite para trazer para cá o movimento Vem Pra Rua e ter a chance e a oportunidade de esclarecer muita coisa sobre o movimento. É um movimento novo, que muita gente tem ideias que nem sempre são as que correspondem à realidade, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade hoje de esclarecer muita coisa que está na cabeça das pessoas. Vamos lá. Então, vamos começar a tocar no movimento Vem Pra Rua e o assunto do impeachment. Eu queria primeiro qualificar a sua pergunta, porque você falou que nós somos contra qualquer pedido de impeachment, e isso não é exatamente o que nós pensamos. Nós não somos a favor de um pedido de impeachment para presidente hoje. O impeachment é um processo jurídico e político, onde nós precisamos dessas duas bases para que ele tenha sucesso. Existem várias teses jurídicas, por enquanto, para o impeachment da presidente. Nenhuma delas ainda que tenha que, como dizem, segura água no sentido de poder dar cabo ao processo e iniciar o processo como deveria, na nossa opinião. Nós não somos especialistas no assunto, nós consultamos com diversos juristas e advogados e ainda não encontramos uma tese que possa dar prosseguimento. Deixa eu deixar claro que isso pode mudar a qualquer instante, porque as informações são muito fluidas. O que está se descobrindo com relação ao que acontece no funcionamento e na operação, tanto da máquina do governo quanto de empresas envolvidas, as informações são muito novas a cada instante. Então, nós podemos mudar de opinião a qualquer momento. Quais são as 2 ou 3 principais palavras de ordem do Vem Pra Rua? Bom, a primeira delas é Vem Pra Rua. A segunda é basta, chega. Estamos cansados. Do quê? Estamos cansados de desrespeito. Tudo que está acontecendo aqui no Brasil hoje, às vezes vem de corrupção, às vezes vem de mentiras, às vezes vem de gastos excessivos, às vezes vem de uma não resposta a alguma coisa importante. Tudo isso tem uma coisa em comum. Tudo isso está embaixo de desrespeito ao cidadão brasileiro. Os políticos, eles são eleitos pelo povo e eles recebem dinheiro que não dá em árvore da população através do pagamento de impostos. Eles são pagos para atuar em nome do povo e a favor dele, artigo 1º da Constituição, todos sabemos. E o que está acontecendo é que eles acabam, ao serem eleitos, e eu não quero generalizar aqui porque sempre existem raras e honrosas exceções, eles acabam sendo eleitos e no dia seguinte das eleições,
aquelas promessas deixam de ter algum tipo de consequência, de responsabilização, e os interesses geralmente passam a ser os interesses ou próprios ou interesses de partido. Nós estamos cheios desses exemplos por aqui e o povo se sente, e a sociedade está se sentindo extremamente desrespeitada. Acho que esse é o guarda-chuva importante. Perfeito. Luiz, abre a roda. Boa noite, Rogério, a todos os presentes, telespectadores. Rogério, parabéns, o movimento deu certo, está indo muito bem. Aí nós estamos falando de impeachment e eu acho que as pessoas não entendem bem o que é essa história de impeachment. Você fala com a população, eu sou a favor e contra o impeachment, só que não existe isso. Ou nós temos motivo para o impeachment, exato, e aí é uma obrigação que se abre o processo para ver como vai culminar, ou nós não temos fundamento, como você disse, até o momento não temos base para pedir impeachment. Mas eu acredito, Rogério, e aí eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, que esses movimentos estão um pouco soltos, estão um pouco sem objetivar as suas reivindicações. É claro que nós estamos cheios, nós estamos sendo desrespeitados, você tem razão, nós queremos mais saúde, mais segurança, nós queremos mais educação, mas isso é tudo vago. Então, nós teríamos que ter alguns pedidos muito pontuais, muito firmes para serem atendidos. Até um pedido de que o Ministério Público se empenhe na investigação das denúncias que estão surgindo e que não se furte a investigar a presidência, até um outro pedido no sentido de coisas mais miúdas, mais palpáveis, mas que possam ser realizadas, como aconteceu com as passagens de ônibus, né? Tudo começou com um aumento um pouco maior, um pouco mais alto dos ônibus, e aí o pessoal saiu para pedir, não queremos o ônibus nesse preço. E, de fato, na época o prefeito voltou atrás e baixou a tarifa, voltou ao normal. Então, eu pergunto ao movimento, que tem um potencial incrível, hoje são vários movimentos juntos nas ruas, como objetivar e qual é o programa do Vem Pra Rua a partir desta mobilização? Já existe a mobilização. Agora vamos dar este passo, o segundo passo, o terceiro passo, vamos pedindo até chegar onde nós queremos e onde nós queremos chegar. Perfeito. Isso coincide também com uma parte da pergunta que o Augusto tinha feito antes. Primeira coisa aí, Luísa, é que os movimentos, com a forma consistente como eles têm se apresentado, é um fenômeno novo aqui no Brasil. Isso. Então, geralmente, os movimentos passados, eles aconteciam, havia um pico de emoção, alguma coisa acontecia, aqueles protestos de junho de 2013, que eram, como você disse, muito focados no começo, mas depois também se dissiparam, e depois o negócio, depois de um mês, não havia mais nada. O Vem Pra Rua e alguns outros movimentos estão saindo às ruas desde outubro do ano passado. Então, já são 6 meses, por um ponto de vista, mas ainda são 6 meses. E é um processo de cidadania e de civismo que vai se desenvolvendo aos poucos. E eu acho que existem várias fases desse processo. Na primeira fase, as pessoas se mobilizam e começam a perceber que elas são capazes de fazer alguma coisa. Que elas têm poder. E que elas têm poder, principalmente quando unidas. E eu vou falar hoje à noite aqui vários clichês, só que são clichês que são raramente exercidos pelo cidadão brasileiro, apesar de clichês. Numa segunda fase, as pessoas começam a se juntar em torno de temas comuns, de temas macro. E eu acho que agora a gente está começando a entrar numa fase onde os movimentos começam a ir atrás de objetivos mais pontuais, de demandas mais específicas. A gente não pode querer que num país que não tem um histórico de envolvimento popular constante, de uma vigilância constante do povo sobre o governo, a gente vai de uma hora para outra já sair de uma desorganização total para uma organização com separação, definição de movimentos e definição de objetivos e definição em cada saída e manifestação. É um processo. Nós gostaríamos que esse processo fosse mais rápido, mas a gente respeita muito a evolução disso e como vai acontecendo. A gente só não pode se perder no meio desse processo. Mauro. Boa noite, Rogério. Boa noite, Mauro. Em outubro de 2014, no ano passado, nós fizemos uma pesquisa, a Datafolha fez uma pesquisa e constatou que
43% dos eleitores já tinham conta no Facebook. Isso já deve ter aumentado de lá para cá. Mais de 60% dos brasileiros têm acesso à internet. De que forma as redes sociais foram importantes na convocação da manifestação? E você imagina que seria possível, sem esses números, sem esse acesso atual dos brasileiros à internet, se seria possível mobilizar as pessoas da forma como vocês mobilizaram? Interessante a tua pergunta, Mauro, e é interessante a gente trazer uma outra informação que complementa a tua. O Brasil é visto, principalmente nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde novas empresas de tecnologia e digital nascem, ele é visto como um mercado muito particular. Ele é o mercado que melhor recebe inovações digitais, principalmente aquelas que envolvem algum aspecto social. Existem empresas lá que, mesmo não tendo lucro com produtos no Brasil, elas trazem os produtos para o Brasil para serem testados porque eles sabem que, desse ponto de vista, o Brasil tem uma população vanguardista em termos de uso. Então, é interessante que, nesse ponto, nós estamos, de uma certa forma, talvez em hábitos mais desenvolvidos do que outros países e revelando tendências. Indo à sua pergunta, não seria possível fazer o que nós fazemos com a velocidade que nós fazemos sem as mídias sociais. Nós utilizamos intensamente as mídias sociais, não apenas para convocar, mas para informar. Hoje, existe uma miríade de possibilidades e de especulações que o Vem Pra Rua é isso, o Vem Pra Rua é aquilo. E antigamente bastava alguém fazer algum tipo de comentário, alguém fazer um tipo de crítica, que isso começava a crescer como um boato desenfreado. Hoje você já consegue ir num lugar só, se a pessoa vai lá no vemprarrua.net, tem lá o que acontece, o esclarecimento, o que somos, o que não somos. Então é importante notar que as mídias sociais elas não servem apenas para mobilização, elas servem para informação, esclarecimento e uma outra coisa extremamente importante para o movimento Vem Pra Rua, que é para a gente começar a aprender quais são as demandas do povo, da sociedade, o que eles querem, o que eles não querem, o que eles gostam e o que eles não gostam. E dentro da nossa ideologia, saber o que nós podemos começar a tentar pedir, a tentar demandar. Volta para a pergunta da Luísa de quais são os próximos passos. Eu acho que a gente vai entrar em um pouco de detalhe um pouco mais para frente. Você está dizendo, então, que você sente já uma possibilidade de um certo domínio sobre esse descontrole que a gente às vezes verifica que tipo de descontrole? Na troca de notícias, na troca de informações, de boatarias que existem na internet. Ainda assim, nós estamos longe de estarmos organizados como uma sociedade digital, porque ainda leva um tempo, os canais são tantos, os comentários são tantos, os locais onde isso acontece são tantos que levam tempo até algumas tendências, alguns grupos começarem a se formar. Mas nós estamos evoluindo imensamente no sentido de organização. Antes, de novo, e aconteceram várias nas últimas semanas, algumas afirmações totalmente erradas sobre o movimento Vem Pra Rua eram feitas, aí dava um trabalho disso e daquilo. É muito fácil hoje a gente centralizar. Escuta, você quer saber o que o movimento está pedindo? Vai para o vemprarrua.net e vê lá o que está acontecendo. Isso abafa isso. E uma das coisas que eu mais gosto nessa possibilidade é que a energia das pessoas passa a ser gasta com coisas muito mais construtivas. Fica menos aquela crítica, aquele jogo disso e daquilo, de indefinições, de se levar uma semana ou duas para esclarecer alguma coisa. As coisas são esclarecidas mais rápido e as pessoas podem colocar sua energia para coisas produtivas muito mais rápido. Daniela. Rogério, tudo bem? Eu vou aproveitar que você falou aí de boatos. Dizem que o Vem Pra Rua é isso, que o Vem Pra Rua é aquilo. E aí vão então ver se a gente consegue fazer um esclarecimento. Porque uma das pautas de vocês é transparência. Querem um governo mais ético, um governo mais transparente, mas o Vem Pra Rua, o rosto público do Vem Pra Rua é o seu. É quem aparece para falar em nome do grupo, mas a gente sabe que tem um núcleo de pessoas um pouco maior envolvido nisso. Por exemplo, 15 de março foi a primeira vez que vocês venderam camisetas para poder ajudar a pagar o custo da manifestação, o carro de som, enfim. Vocês já fizeram outros atos antes, que até onde eu sei, vocês fazem uma vaquinha ali entre os principais integrantes do grupo para pagar. Quem são esses empresários? Como funciona? Como vocês se juntaram? Porque me parece um pouco incoerente que vocês cobrem transparência do governo e você é a única pessoa que dá a cara
para o público e a gente não conhece o restante das pessoas que estão aí fazendo esse negócio ganhar a proporção que ele tem hoje. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da estrutura do movimento, como ele está estruturado, para aí chegar, eu prometo que eu chego na tua resposta o mais rápido possível. O Vem Pra Rua hoje tem cerca de 2.500 pessoas que participam de alguma forma nos grupos, dando opinião, indo buscar informações, tentando ajudar. Uns se engajam mais, uns se engajam menos, mas são 2.500 pessoas. Dessas 2.500 pessoas, nós temos alguma coisa como 150 líderes. Então, nós temos líderes em determinadas cidades, em determinadas regiões, nós temos líderes que cuidam de determinados aspectos do movimento, alguns cuidam mais da manifestação, outros cuidam mais da comunicação. É setorizado e tem uma hierarquia, é isso? A hierarquia está se formando. Agora nós estamos fazendo as primeiras discussões de hierarquização. É exatamente o processo de um grupo que começa caótico e aí passa a se organizar. Nós estamos nessa fase, nós estamos numa fase de organização. Não somos uma empresa totalmente organizada, não somos nenhuma empresa, somos um grupo de pessoas que têm um propósito comum. Vocês se juntam fisicamente já? A gente se junta fisicamente muito pouco, 95% das comunicações são feitas via mídia digital. Mas agora o que eu quero pegar, que a Daniela levantou, que eu acho muito importante, é a composição, porque você caracterizou já a composição do movimento como de empresários. Isso não poderia ser mais distante da realidade. Nós temos líderes de todos os tipos, de todas as classes sociais. Eu vou dar alguns exemplos para você, muito rápido. Líder de Recife é uma mãe de 3 filhas que trabalha e tem que fazer o que dá para fazer à noite. Mas isso é hoje, né? Quando o grupo começou a se estruturar lá atrás, eram basicamente empresários de São Paulo. Não, certo? Não. Quando o grupo se mobilizou lá atrás, nós tínhamos um grupo de assalariados. Lá atrás, qual é? Setembro de 2014. Nós tínhamos um grupo de assalariados. A maior parte das pessoas, se você for fazer uma estatística das pessoas do grupo, são trabalhadores assalariados. Temos muitos profissionais liberais, médicos, advogados, consultores. Temos empreendedores, temos donas de casa, temos vários desempregados, temos empresários. Então, a composição é muito vasta. Eu diria que se você for pegar esse número de pessoas, eu sou capaz de fazer uma aposta, a gente nunca tabulou isso, mas eu sou capaz de apostar que o grupo menos comum é o de empresários. E por qual sentido de centralizar em você? Porque você é a única figura que fala pelo grupo com a mídia. Então, de novo, o grupo é novo, nós temos 6 meses. De lá para cá, cada um está desempenhando uma função. A quantidade de coisas para fazer, para tocar o movimento, é muito maior do que qualquer pessoa pode imaginar. Em algum momento, então, nós vamos conhecer o núcleo duro do Vem Pra Rua? Eu não sei se nós vamos conhecer o núcleo duro e a gente pode até entrar no assunto de por que você está caracterizando como uma falta de transparência, que não é bem a forma. Não, são anônimos, né? São pessoas que a gente não conhece. E muitas dessas pessoas que trabalham para empresas, muitas vezes preferem não mostrar o nome, não mostrar a cara, porque sentem algum receio de algumas coisas que podem acontecer. Nós sabemos de algumas coisas que acontecem no Brasil relacionadas, às vezes... É retaliação, você está falando de retaliação. Retaliação, exatamente. Então, sabemos disso que acontece. As pessoas hoje têm medo. Então, você precisa de uma combinação de características para vir ser o porta-voz do movimento, que é você poder falar e não ter uma empresa que impeça você de fazer isso. Você ter a característica de querer falar, querer mostrar essa cara, enfrentar tudo isso. Quando você começa a ver todas as características, não são muitas pessoas que cumprem tudo isso e precisa de tempo. Fora os desempregados do movimento, que existem alguns, todo mundo trabalha durante o dia. O Vem Pra Rua não é a atividade principal e aí a gente vem também nos outros grupos que foram mencionados. Outros grupos, vários dos grupos grandes, as pessoas só fazem isso o dia inteiro. É uma grande diferença você fazer isso o dia inteiro, você tem que trabalhar o dia inteiro, muitas vezes chegar em casa, cuidar de crianças, cuidar da casa, cuidar da sua vida e contribuir numa causa dessas. Rogério, nós vamos voltar a esse assunto, evidentemente, eu só quero aproveitar para completar a roda ainda no primeiro bloco. Então, a Carla Gimenez. Rogério, você abriu o programa falando que os políticos são eleitos e são pagos para atuar em nome do povo e a favor deles. Até o momento, o movimento
ficou muito evidente quando a gente compara o movimento de 2013, que foi o grande novidade depois dos anos 90, né, nas ruas, e agora aqui, o foco na Dilma. Isso, ou seja, embora a gente tenha uma lista... Exatamente, do dia 15 de março. Embora a gente tenha uma lista que saiu no dia 6 de março com o nome de pelo menos 47 políticos, sendo 31 do Partido Progressista, 7 do PMDB, 1 do PSDB, 1 do PT e 7 do PT, obviamente que a gente não vê... Por enquanto. Certo, mas a gente não vê uma crítica aos tais políticos que você diz. E a outra coisa que me chama a atenção é que em junho, quando aconteceu as jornadas de junho, não só o Planalto tremeu, mas o Congresso tremeu. E desta vez o Congresso não está tremendo. E eu te digo isso porque em junho, por exemplo, o movimento, a chacoalhada que o país teve, permitiu, por exemplo, avançar o Plano Nacional de Educação, que aumentou, dobrou a verba destinada à educação, que era uma demanda da rua. Pergunta, Carla. Desta vez, você não acha que, apesar dessa colocação, o foco só está mirando na Dilma, quando, na verdade, a gente tem um problema muito mais amplo e que não começa agora, mas o próprio procurador Janot fala que há 30 anos esse esquema de corrupção, por exemplo, na Petrobras, está presente? Eu respeitosamente discordo do fato que a gente está concentrado só na Dilma ou no governo federal. Para quem estava nas manifestações do dia 15, estava na frente do nosso caminhão, o nosso caminhão estava coberto com uma lista de todos os políticos acusados na lista de Janot. Então, assim, nós estamos trazendo isso. Para quem acompanha o nosso Facebook, lá nós colocamos a quantidade de dinheiro que foi desviada em termos de corrupção em vários e na grande maioria desses casos por membros do Congresso e o que esse dinheiro que não nasce em árvore poderia ter feito em termos de hospitais, em termos de educação. E nós estamos, uma das principais funções do movimento é monitorar os processos de investigação e punição que estão acontecendo no Brasil hoje. Esses processos, eles envolvem muitas vezes o governo federal, mas eles estão diretamente ligados ao Congresso Nacional. Nós estamos extremamente vigilantes, é um dos nossos focos e das nossas trilhas mais atuantes e com a qual nós estamos mais preocupados para saber o que vai acontecer com essa investigação. Essas investigações vão prosseguir de forma neutra? Vai haver interferência entre poderes? E quem está sendo investigado é o Congresso. Nós já saímos mais de uma vez para a rua, não necessariamente nas manifestações em massa, mas nós já fizemos vários atos pontuais criticando qualquer possibilidade de pizza nas investigações, tanto do Petrolão quanto outras. E nós estamos, a partir de agora, nos colocando como caçadores de pizza. Se nós sentirmos... Carla, eu preciso só fechar a roda e depois só para acabar a frase, se nós sentirmos cheiro de pizza, nós do movimento, e tenho certeza que com muita gente no Brasil que não aguenta mais esse cheiro e a saída da pizza do forno, vamos fazer de tudo para impedir que essas pizzas continuem a ser feitas. Isso afeta o Congresso tanto quanto o governo federal, se não mais. Gabriel, encerrando. Respondeu minha pergunta, então, agora. E tem mais, Luísa, que eu acho que a gente vai ver ao longo do programa. Tem outras coisas mais específicas? Um minutinho, Rogério, só para fechar esse bloco, depois retomamos aí a conversa. Ô, Rogério, eu queria saber se o Vem Pra Rua, em termos legais, jurídicos, é uma entidade, é uma ONG, suponho, né, que está registrada. Se vocês certamente têm despesas, por poucas que dizem que tem, né? São despesas que são devidamente anotadas, se vocês têm isso tudo devidamente, digamos assim, colocado para, enfim, Entendi. Para atender ao requisito de transparência de vocês. Uhum. E eu queria saber, embora já tenha sido dita uma série de coisas a respeito de quem participa, quem ajuda, quem não ajuda, microdoações por aí de 15, 20 mil reais e etc., né? É difícil acreditar que apenas com 20 ou que sejam 50 mil reais vocês tenham realizado uma coisa do tamanho da que já foi realizada, né? Seria a melhor relação custo-benefício da história política brasileira, né? Eu queria saber como é que é exatamente essa história, quanto ao registro
da empresa, das responsabilidades, do dinheiro que entra, das despesas que são feitas. Como é que é isso tudo atualmente? Então vamos lá, começando pelo começo da sua pergunta. O movimento já está organizado numa entidade? Não está. É um grupo de pessoas que faz ações juntos e vai coletando dinheiro, principalmente dos membros que participam. Estamos com 2.500 pessoas engajadas. Coloque qualquer quantidade de microdoações. E para mim, microdoação não são os 15 ou 20 mil que você mencionou, não, hein? Que microdoações Não, são... eu estava falando do total que foi alegado. Sim. Eu vou chegar. Foi captado no fim de semana aí para pagar um caminhão. Perfeito. Eu vou chegar nesses valores. Então, com essa quantidade de pessoas e simpatizantes, porque tem gente, cada uma dessas 2.500 pessoas, muitas vezes tem um círculo de amigos, admiradores do que está sendo feito, porque ninguém aguenta mais, está torcendo para que apareçam as pessoas que façam alguma coisa, que começam a voluntariar. Cada R$10 serve muito para tudo isso. Você começa a multiplicar, o negócio começa a ficar maior. Vocês têm uma maneira de controlar, já que é uma quantidade grande de gente dando pouco dinheiro? Isso. Então, aí, o que acontece? O que tem acontecido é que as pessoas têm se unido para pagar por coisas específicas. Então, tem uma pessoa que no dia 15 pagou por aquela bola do Vem Pra Rua que estava lá em cima. Tem uma outra pessoa que pagou pelos poucos seguranças que estavam lá, que eram as únicas pessoas pagas dentro de todas as pessoas que você via nos caminhões. Uma das coisas que esclarece um pouco isso, Gabriel, é o seguinte: a noção que as pessoas têm de quanto custa tudo isso, ela geralmente está errada. O aluguel de um caminhão de som... Para mais ou para menos? Para menos. O aluguel de um caminhão de som custa... A gente saiu 6 vezes às ruas em movimentos de massa. Fora a última vez, eu já te passo os valores da última vez, os caminhões de som custavam R$2.500. R$2.500 para o caminhão de som. Quanto que vai se gastar com faixas, cartazes, pulseiras de identificação? Era o aluguel por um dia inteiro? Era o aluguel, se não me engano, são 6 ou 8 horas, não é o dia inteiro. Okay. E pode-se verificar, isso custa R$2.500 para pegar um caminhão. Esse último caminhão do dia 15, como a Polícia Militar mudou o esquema de segurança, nós fomos atrás de um caminhão muito maior, por causa da estrutura que ele precisava, da quantidade de pessoas que a gente estava vendo. Esse foi o caminhão disparado mais caro que a gente pagou de todas as manifestações. Ele tinha 21 metros de comprimento. Ele custou R$9.500. Com mais R$10.000, você consegue cobrir todos os custos que envolvem diretamente uma manifestação dessa. Nós recebemos de doações por camisetas, nessa última manifestação, cerca de R$20.000. Só camisetas, eu não estou pensando nas contribuições que os outros fazem. A ordem de grandeza, e eu entendo a tua dúvida, a ordem de grandeza é muito inferior do que as pessoas pensam. E é, sim, a melhor relação custo-benefício da República, porque o que a gente está usando é o voluntariado das pessoas. As pessoas estão tão indignadas, tão cansadas, que elas fazem o que der, no tempo que der, sem ganhar nada, com afinco, com energia. Elas estão doando horas de sono e tirando horas da família para fazer isso. Parece o PT no começo, né? Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Rogério Schecker, porta-voz e um dos fundadores do grupo Vem Pra Rua. Recomeçamos agora a entrevista com Rogério Schecker, representante do movimento Vem Pra Rua. Rogério, eu vou fazer ligeiras considerações antes de fazer a pergunta. Eu, diferentemente da Carla, eu acho que ficou muito clara a hostilidade, hostilidade aos políticos. Os políticos estão fora desse movimento. Um só tentou falar, aliás, deputado supostamente da oposição, né? Paulinho da Força não conseguiu. Eu acho que, diferentemente também de 2013, é um movimento conduzido, tem uma direção e sem políticos na história. Os movimentos de 2013, a meu ver, se perderam por falta de foco. Eles começaram reivindicando algumas coisas muito claras e depois virou uma geleia geral, que sabia o que é que queriam exatamente, e acabaram entrando no meio os black blocs.
O que eu pergunto é o seguinte: o tipo de corrupção que vocês estão combatendo agora, eu acho que é diferente da corrupção que corretamente foi apontada pela Carla e que existe, eu não digo há 30 anos, existe desde o descobrimento. O que se está constatando agora é que, há muitos anos, o partido no poder montou o maior esquema corrupto da história do Brasil para movimentar uma quantia sem paralelo, sem precedentes no mundo, para que fosse consumado o projeto de eternização no poder. Disso que se trata, a meu ver. Pergunto, por que o movimento, o grupo Vem Pra Rua, trata com tanto cuidado as figuras da Dilma e do Lula, que das duas uma, se sabiam das coisas, são comparsas. Se não sabiam, são incompetentes. Por quê esses cuidados que têm os movimentos com o Lula e com a Dilma? O interessante, Augusto, não é interessante que esse negócio sempre existiu, nunca na escala e com a cara de pau que tem sido feita hoje, mas já existiu em várias outras escalas no Brasil. E quando você olha para trás... Mas conduzidos por partidos ou por políticos. Sim, sim. Os movimentos. Esse é o primeiro que não. Sim, sim. Não, em termos de eu estou falando dos escândalos governamentais. Sim, entendi. Então, sempre existiam. Agora, as movimentações, elas nunca foram coordenadas, organizadas de forma sustentável. Elas iam e vinham. Elas vinham para uma coisa e iam embora. A sociedade nunca se engajou por mais tempo. E é interessante que, ao não se engajar por mais tempo, conforme a sociedade foi se conformando com a situação foi piorando no governo. De uma certa forma, nós acreditamos que a sociedade educa o governo. No ponto em que, se a sociedade não faz nada, o governo começa a testar, é que nem criança, sabe? Vai lá, testa alguma coisa, o pai não fala nada, faz um pouquinho mais e não fala nada, e aí o negócio começa a ir para proporções jamais imagináveis, algo que acaba se configurando no maior escândalo de corrupção da história. Nós temos a vergonha hoje no Brasil de deter esse recorde. Por que será que, ao longo do tempo, esses movimentos populares nunca perduraram por tanto tempo? E a gente, do Movimento Vem Pra Rua, a gente tem a consciência de que as coisas têm que ser feitas com muito cuidado. Porque quando essa indignação vem e invade as pessoas, você tem vontade de sair falando e fazendo sem tentar organizar as coisas, a população. Não é fácil organizar 2.200.000 pessoas num só dia. Foi uma coisa maravilhosa. Como é que pode um movimento que trouxe 2.200.000 pessoas para as ruas não ter uma vitrine quebrada, não ter uma agressão, não ter um desentendimento, não ter algo maior? Então, a gente prefere pecar por prevenção dessas coisas do que meter os pés pelas mãos e sair criticando tudo que tem. E existem inúmeros pontos que nós ainda não tocamos, porque nós estamos aos poucos tentando conversar com a sociedade, sentir via movimentos sociais o que eles estão realmente querendo todos e não partir para alguns nichos apenas de insatisfação. E nós queremos que a população comece a ficar confortável com isso e comece a exercer. Um dos nossos grandes objetivos, Luísa, é nós desenvolvermos a cidadania nas pessoas. É fazer com que os brasileiros finalmente acreditem que, apesar de tudo estar tão ruim há tanto tempo e nunca ter mudado, é possível mudar dessa vez. Carla, depois o Mauro. Rogério, então isso quer dizer que, ou seja, a questão do impeachment é algo que vocês monitoram, etc., natural, ou seja, isso já está aberto, é uma questão aí que, sei lá, mais de 20% até das pessoas que foram, segundo o Datafolha, estavam cogitando. Vocês já devem estar pensando, já que você tem um plano ambicioso, super interessante, de exatamente colocar a cidadania em pauta. Se porventura o impeachment vier, nós estaremos com o PMDB, que também é outro partido implicado. Vocês já têm essa estratégia de cobrança ou de trabalhar a cidadania para um eventual governo que venha a assumir, caso o impeachment se concretize?
a nossa estratégia e os nossos pilares serão exatamente os mesmos que eram no primeiro dia da criação do movimento e que são hoje. Vamos ver junto isso. A gente tem 3 pilares do movimento Vem Pra Rua. O primeiro são pilares democráticos. Então, a gente exige uma separação entre poderes, a gente exige que haja liberdade de expressão. Nós não queremos que sejam desenvolvidos os processos de democratização da mídia, que não se sabe muito bem o que significa, a gente não sabe se vai ser democratização ou demonização da mídia, não está claro. Nós queremos que isso seja preservado. A interferência entre poderes hoje é uma vergonha no Brasil e é uma ameaça às instituições democráticas, porque esses poderes foram concebidos para serem separados. Quando você começa a ver executivo se misturando com judiciário, se misturando com legislativo, o que está em risco é uma democracia que funciona bem. Me dá um exemplo prático de Eu posso. Nós executivo? temos a Instrução Normativa 74, que foi assinada, tentando trazer a regulamentação dos acordos de leniência que estavam acontecendo no nível do judiciário, foi elaborada, difundida, trabalhada e feita propaganda pelo Executivo, pela Advocacia Geral da União, que é do Executivo. É um caso absolutamente típico de uma coisa que estava acontecendo no Judiciário e aí o Executivo interfere, tenta trazer para o TCU mais poder para determinar alguns aspectos desses acordos de leniência e nisso você já tem uma confusão de poderes. Por que o Judiciário não pode tratar disso sozinho? Tem vários, se a gente tivesse tempo, daria para falar de várias interferências de um poder para o outro. Isso é apenas a primeira linha do movimento Vem Pra Rua. A segunda é de uma política ética e políticos éticos. Não precisaríamos falar disso, mas o que nós vemos hoje são políticos que, como eu falei lá no começo, depois de eleitos, começam a desviar o seu foco das promessas que foram feitas. Começa da presidente, que cometeu casos de mentira eleitoral totalmente inovadores, né? São totalmente... E só para terminar isso, eu queria pelo menos terminar os 3 pilares, eu vou vocês apartem à vontade. Eu vou resumir esse segundo ponto. São políticos ética na política. E o terceiro é de um Estado desinchado e mais eficiente. Então, sem elaborar isso, e aí se alguém tiver interesse a gente elabora, esses 3 princípios já existiam desde o começo do movimento. Se o governo federal atual e o Congresso estão desrespeitando isso, nós estaremos atrás dele. Se houver impeachment ou se não houver impeachment, o governo que estiver lá, nós vamos estar vigiando, monitorando junto com a sociedade para que essas coisas também não aconteçam. Independe do partido. Deixa eu te interromper, porque o Augusto começou falando sobre esse caráter apartidário dos movimentos que estão na rua, que é uma coisa que o governo gosta de questionar um pouco, se de fato é apartidário ou não. Vou partir pelo valor de face de que sim, é apartidário. Tudo bem. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já deu diversas declarações contra o impeachment, mais ou menos na mesma linha de vocês, porque não é a hora, porque não tem um fato determinado, enfim. Mas ele faz uma avaliação de que em algum momento vai ser preciso que atores políticos façam ressoar aí as vozes das ruas. Esses atores políticos precisariam entrar para poder engrossar esses movimentos. Que sem isso, a avaliação dele, aspas, a sociedade não avança sozinha. Eu quero saber se você acha que o presidente está certo ou se ele está errado e por quê. Eu não vi as declarações dele nesse sentido, mas se ele está inferindo que em um determinado momento o movimento Vem Pra Rua vai ter políticos ou vai fazer ligação com políticos... Não só o Vem Pra Rua, acho que ele está se referindo, na verdade, à coletividade das manifestações, que em algum momento é preciso que alguém tome frente para levar essas bandeiras aí de vocês. Então, e as pessoas podem tomar frente e aí partir para um ramo político, mas não vai ser dentro do movimento Vem Pra Rua. O movimento Vem Pra Rua é suprapartidário e tem que continuar como tal. Essas premissas de vigilância constitucional, institucional e de pilares democráticos, ela não pode ser feita se nós temos um partido. A partir do momento que nós nos conectamos com os partidos, esse movimento está morto. Se nós sofrermos influências, recebermos dinheiro deles e a partir disso tivermos que ter uma troca de favores, que é exatamente o que a gente está criticando lá no Congresso e no Executivo, o movimento está absolutamente morto. Então, nós queremos que a sociedade exija do Congresso o que é necessário. E vamos estabelecer uma relação... Sem estabelecer um interlocutor político, é isso? O interlocutor, se for fora do... podemos conversar com o Congresso, nós podemos conversar com quem quer que seja, mas a nossa atuação não é política do ponto de vista partidário. Por quê? Nós não fomos eleitos pelo povo.
Nós não representamos o povo, nós mobilizamos o povo. Nós não temos a prerrogativa nem a presunção de nós sermos representantes do povo, não somos. Por isso que nós temos que fazer cada vez mais essas consultas para saber onde nós podemos ir, onde nós podemos ir. E por isso que vai também na direção da pergunta do Augusto, que nós temos que ser muito cautelosos. Porque se a gente escorregar para o lado político, ou se a gente começar a escorregar achando que nós somos representantes do povo e não simplesmente um canal de voz entre a sociedade e o Congresso e o governo federal, vai ser mais um movimento que, como todos os outros na história, não teve longevidade. Mauro. Rogério, você citou aí os 2 milhões e tanto de pessoas que foram às ruas no Brasil. Começa a me coçar aqui, eu preciso fazer uma pergunta, quase uma curiosidade pessoal. Você, como engenheiro, acha que o número de pessoas que compareceu à Paulista naquele domingo foi mais próximo dos 210 mil que o Datafolha mediu ou de 1 milhão que a PM mediu? Eu quero deixar claro que ninguém é tão especialista nesse assunto, nessa sala inteira, como você. Então eu posso dar a minha opinião, mas o grande especialista é você. A minha resposta é que o número está muito mais próximo do 1 milhão. Eu vou te falar mais ou menos como... Bom, não sei se é o caso, mas nós aceitamos qualquer número, Mauro. Nós não estamos preocupados com a quantidade de pessoas. Se não foi 1 milhão e foi 210 mil, e nós estivemos em centenas de cidades, e nos próximos movimentos nós vamos ter mais cidades ainda, eu acho que isso não é a coisa mais importante. Não é nisso que nós nos prendemos. Estou te dando uma opinião do que eu acho, não é o nosso foco. Luísa. Bom, Rogério, diante desse comportamento ruim dos maus políticos brasileiros, tem uma tendência na sociedade, pelo menos nas pessoas que estão nos movimentos, que estão nas ruas, de negar a política. Mas eu concordo com a avaliação que a Daniela apresentou como sendo do Fernando Henrique, de que qualquer movimento social, ele, em algum momento, ele vai ter que ter uma participação política, porque a política é a única forma de exercer o poder. Então, mesmo que vocês não queiram lançar candidatos, mesmo que, Rogério, eu acho que você se preocupa um pouco das pessoas que estão pensando assim, no ano que vem ele sai candidato a deputado, entendeu? E isso fazer com que o movimento perca a credibilidade. Mas eu acho que nós temos que inverter isso, porque a fobia com relação à política é também um radicalismo que não serve ao país. Então, o que nós temos que ter são pessoas éticas, pessoas comprometidas na política. Então, não é assim, a política é o fim do mundo, a política é um terror, os políticos, todos os políticos são péssimos. Não, nós temos que ir em busca de um caminho que nos leve a uma mudança do sistema, nós temos que ter uma reforma eleitoral, né? A reforma política, como eleger pessoas, a reforma partidária, enfim. O Brasil precisa, sim, se modificar, mas não vai ser fora da política. Então, eu te pergunto, o movimento vê uma possibilidade de repente, apoiar alguns políticos, mesmo que ele não se transforme num partido, mesmo que ele próprio não lance candidatos, mas é preciso ter uma voz na política. Você concorda com isso? Deixa eu aproveitar, só tem uma para a carona da Luísa, porque o nosso espectador, Luciano Basso, faz uma pergunta que ampara também, ajuda a amparar o que você está dizendo. Assim, como impedir que esses movimentos se transformem em partidos políticos? Eu concordo com a Luísa. Num determinado momento, você pode pegar todos os políticos que você tem agora e jogar no lixo, se quiser. Mas não fica o vazio, alguém vai ocupar, quer dizer, alguém lidera, alguém organiza, e foi por falta disso também que o movimento de 2013 se perdeu. Exato. Ninguém organizou. É isso. Então é isso. Não é à toa que hoje 75% dos brasileiros não têm nenhum partido de preferência. Exatamente. É um recorde histórico em quase 30 anos que o Datafolha faz essa medição. Esse recorde havia sido batido já em 2013, após as manifestações de junho,
e agora é batido novamente. E é o que diz a Luísa, você não pode existir sem país nenhum existe sem política. E nós não somos a favor disso. Você tem que acabar Então, com os vamos maus lá. políticos. Deixa eu só fazer um parêntese, porque o Vem Pra Rua, em 2014, ajudou a mobilizar os atos ali da reta final da campanha do senador Aécio Neves. Então, era até... Escolher um candidato. Se desse para enfiar no meio disso tudo, eu queria saber por que fez a ponte com o PSDB naquele momento e por que diz ou abandonou de fato a ponte com o PSDB agora. E se essa ponte pode ser refeita? O Rogério responde e depois o Gabi fala. É muita pergunta. São 4 perguntas, então Muita tem mais pergunta. tempo aqui, hein, Augusto? Vamos lá. Olha só, começando pelo Mauro. Sim, as pessoas estão totalmente desiludidas com a política. Ontem, numa lanchonete, conversando sobre o assunto com uma garçonete... Os políticos, né? Oi? Os políticos. Com políticos. A gente começou a falar, gosta desse, não gosta dele, e ela solta uma frase que é: é tudo igual. Então, esse é o sentimento dos brasileiros, que são todos iguais. Que não é o caso, mas é o caso da maioria, mas não é o caso de todos hoje. Mas Só se que não tiver ninguém, não tem saída. Eu vou chegar lá, Luísa, eu vou chegar lá já já. O que nós queremos é o seguinte: se nós começarmos a tentar motivar mais ética na política, se a gente começar a valorizar as ações que são as ações que a população e a sociedade estão querendo ver, o que nós acreditamos, e isso pode incluir, sim, e isso é uma discussão constante no movimento, se nós devemos, quando chegar nas próximas eleições, apoiar políticos que nós achamos que seguem as premissas do movimento. Para 2016 já? Para 2016, isso não é assunto fechado, mas é uma discussão crescente dentro do movimento. Nós não precisamos tê-la agora, porque ainda temos 1 ano e meio, mas é uma discussão totalmente presente. E nós já fizemos isso no ano passado. Vamos esclarecer o que aconteceu no passado. Antes do primeiro turno das eleições, nós estávamos no nosso caráter permanente de suprapartidarismo. Nós éramos contra a reeleição da presidente e nós éramos contra votos em branco. Passou o primeiro turno, o que nós vamos fazer? Vamos defender o quê? Não tinha outra coisa a defender, a não ser, para evitar a reeleição da presidente, para evitar votos em branco, tínhamos que apoiar o candidato da oposição. Você apoiou o Aécio por falta de opção, é basicamente. Não é isso que eu falei. Nós apoiamos o candidato de oposição e teríamos apoiado qualquer candidato de oposição que tivesse ido para o segundo turno. Então é basicamente isso. E nós... Era ele, foi ele. Mas não é por falta de opção, é o escolhido. Eu acho que você está vendo pelo lado negativo. Era quem fosse escolhido. Então, isso acontece. Acabou o segundo turno, nós voltamos sem ter qualquer apoio explícito para candidatos. Nós estamos considerando se isso deveria acontecer em 2016. A nossa esperança, Luísa, é que se a gente começar a ver uma maior responsabilização de políticos, uma relação de causa e efeito, que se as pessoas não fazem uma coisa certa, e eu acho que o voto distrital pode ajudar enormemente nisso, se uma pessoa não faz alguma certa, ela deixa de ser reeleita, a gente começa a ter um mundo um pouco mais normal nesse país. E se a gente começar a ter um mundo um pouco mais normal nesse país, as pessoas começarem a ver que a política pode funcionar e que a política não é de todo ruim e que não é a política que é ruim, são os políticos atuais que são ruins, a gente pode sim começar a ter um monte de gente se animando para concorrer a cargos, para votar com mais consciência. Então, a gente está tentando trazer essa possibilidade de que isso aconteça. Se a sociedade estiver organizada, fazendo pressão em cima das coisas erradas que são feitas, e se isso tiver um resultado, eu acho que vai ser um alento para muita gente que queira começar a participar de política, ler sobre política, entrar em política e se candidatar a vagas em partidos políticos. Gabriel Manzano encerra o bloco. Ok. Rogério, quer a gente goste ou não goste, existe no momento uma maneira de se debater política do Brasil muito violenta, muito agressiva. As redes sociais com os anonimatos, Maniqueísta. né, contribuíram muito para isto, né? Tipo, ou bem ou mal, ou sim ou não, né? Ou direita ou esquerda, né? Nesse conjunto, o seu movimento, como mais um ou dois, e tem sido identificados como movimentos conservadores ou de direita, né? Não estou dizendo que seja ou não seja. Muita gente está achando isso. Assim como alguns outros também são automaticamente considerados de esquerda por N razões. É uma dificuldade grande alguém tentar ficar no meio, que me parece que você está procurando argumentar agora, né? De considerar uma série de outras coisas. Eu queria saber o que você entende, como é que você vê esta radicalização
de muita briga de um lado contra outro. E o que você imagina que o seu movimento poderia fazer para se defender, né, se é que se trata de fato disso, né, dessas acusações de que é um movimento, no fundo, mais ligado à direita, foi sustentado por não sei quem, né, no fundo, compõe-se com os tucanos ou com quem for, entendeu? O que você imagina que se possa fazer para que não seja identificado ao longo do tempo cada vez mais como movimento, pelo menos do centro, para o lado mais conservador? Eu acho que a gente tem que primeiro ver de onde vem essa discussão de se colocar extremos em conflito. E eu acho que isso veio em grande parte da atuação do PT nos últimos 12 anos e do ex-presidente Lula nos discursos que ele sempre trouxe, colocando um contraponto entre trabalhadores e empresários. Esse tipo de nós contra eles, os ricos contra os pobres. Esse discurso não havia nesse nível no Brasil antes do crescimento tanto do PT quanto da influência dos discursos do ex-presidente Lula. Isso é lamentável, porque nós estamos hoje numa guerra de extremos no Brasil que traz exatamente essa situação indesejada que você está trazendo, que não precisa ser assim. Eu acho que se eles quiserem colocar, e quando eu falo eles, são quem eu mencionei, se eles quiserem colocar algum tipo de dois lados, a gente tem que colocar num lado quem paga imposto e no outro lado quem recebe imposto. E quem paga imposto é empresário, é trabalhador, é profissional liberal. Quem está do outro lado não são os empresários maldosos, porque eles também pagam impostos. Quem está do outro lado é quem recebe dinheiro. Eles são receptores de todos os recursos desse país e são eleitos para fazerem as coisas. Esse discurso de ódio, de separação de classes, está impregnado no Brasil hoje e é um dos principais problemas que a gente tem que começar agora a desfazer. Com relação à direita e à esquerda, não é uma discussão rápida, eu acho que ela exige mais tempo, e eu acho que também é uma discussão de que quem é da direita é conservador, é militar e é perigoso porque a ditadura está lá, quem é de esquerda tem outra coisa. Nós não concordamos com essa discussão, nós enxergamos muito mais tamanho de Estado, tem um Estado muito mais atuante e forte que dá menos liberdades individuais, e eu acho que nesse lado estão tanto os governos de esquerda quanto os governos de direita radical. Então a gente tem que mudar essa régua de direita e esquerda, rico, pobre, negro, branco, várias classes. É por aí que começa a transformação do Brasil. Vamos para outro ligeiro intervalo e já voltamos com a entrevista com o Rogério Schecker. Voltamos para o terceiro bloco da entrevista com o Rogério Schecker, porta-voz do grupo Vem Pra Rua. Rogério, eu vou ser até mais explícito que o Gabriel Manzano, que essas acusações eles vão além de negócio de direita, esquerda e tal. Eu acho que um país comporta mais matizes, né? Eu, pessoalmente, direita e esquerda é um maniqueísmo meio antigo. Mas o negócio é o seguinte, como é que você se sente quando é acusado de estar a serviço da CIA? Deputado Cibá Machado, líder do PT na Câmara, que disse isso, sobre os participantes das manifestações. Você tem ódio ao PT. Quem disse é o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. E segundo André Singer, que é cientista político e ex-porta-voz do governo Lula, você também tem horror à ascensão social dos pobres. Você é tudo isso, né? Ele e os 2 milhões, né? Eu acho que tem muita gente assim, então, né? Eu fico, assim, em primeiro lugar, eu acho que cada um acha o que quer, né? Assim, eu posso achar o que eu quiser acerca de qualquer pessoa. Eu lamento que eles estejam lendo isso dessa forma, adoraria saber por que eles estão vendo isso. Nós estamos revoltados do ponto de vista de prestação de contas do governo, de transparência, porque isso, o que o governo está fazendo hoje, ele afeta muito mais as classes mais baixas que não conseguem se proteger dessa inflação que está crescendo, que durante 4 anos do governo da Dilma, do primeiro governo da Dilma, eles nem se preocuparam com o centro da meta, ignoraram o centro da meta de inflação, e isso é uma das coisas que mais corrói renda das classes mais baixas.
Quando a gente critica isso, eu gostaria de saber qual que é a relação. Por que nós somos contra a ascensão de outras classes? Todos que fazem esse tipo de acusação, todos eles contornam a questão da corrupção. Gabi? Rogério, você se imagina, em algum tempo aí pela frente, entrar na política? Hoje não, Gabriel. Eu sou novo nesse negócio. Eu não me envolvia com nada político até 6 meses atrás. Isso nasceu de uma indignação de muitas pessoas e do desejo de fazer alguma coisa produtiva. A gente viu que o país estava absolutamente indignado em todos os sentidos e num nível nunca antes visto. E o que as pessoas estavam fazendo? Indignação gera energia. Só que essa energia estava sendo canalizada para as coisas erradas. O que as pessoas estavam fazendo? Reclamando para outras pessoas que concordam com elas. Será que a gente não podia pegar essa energia e começar a canalizar para algo construtivo? E é o que a gente tem feito e tem dado o resultado que todo mundo tem visto. Nunca pensei na minha vida e ainda não tenho intenção de ter algum cargo político, não me atrai isso a princípio, a minha cabeça não está aí. Eu acho que o movimento vem para a rua e eu sou apenas um porta-voz dele, um dos participantes, um dos líderes, mas nós temos pessoas no Brasil inteiro trabalhando, como você não pode imaginar nisso. O que a gente quer agora é uma coisa muito diferente, é partir para aqueles 3 pilares e tentar mudar o Brasil desse jeito. Tem vários jeitos de mudar o Brasil. Vamos lá, então, que o bloco é mais curto. Tá legal. Tá, roda livre. Dois Carlos. exemplos do exterior de movimentos populares, né? Na Espanha, a gente tem o 15M, que começou em 2011 com uma indignação com o excesso de austeridade, que acabou gerando um partido, e menos um ano, Podemos, que está bagunçando o cenário político por lá, quebrando a polarização dos 2 partidos majoritários. E a gente também tem um exemplo da Tunísia, que, enfim, focou em derrubar o ditador e entraram as forças mais organizadas. Só que desde então, na Tunísia, a crise só se aprofundou. Vocês monitoram esses movimentos no exterior e o que aconteceu? Porque, assim, ter poder, que é o que vocês têm nesse momento, exige responsabilidade. Então, a gente fica pensando, a gente vai para criar um novo partido, vem uma novidade ao estilo Podemos, ou a gente corre o risco de virem forças mais conservadoras e que podem aprofundar uma crise que... Pergunta, Carla. Eu queria saber se vocês monitoram, se vocês têm essa noção disso, essa consciência de qual caminho a gente vai estar, mais perto da Espanha ou mais perto da Tunísia? Nós temos total consciência de que não nós, mas a energia disso pode levar para uma coisa ou outra. É por isso que nós tentamos atuar com moderação nisso. E moderação não é lentidão, moderação não é se esconder, moderação é ir com cuidado para saber para onde a gente está indo. Nós não estamos monitorando esses movimentos do exterior para saber onde vamos, a gente não está usando nada como molde. A gente está lidando com uma população que ficou conformada por muito tempo e a primeira coisa que a gente quer é acordar essa população. É uma população do bem, é uma população generosa, é uma população que gosta de pessoas, mas nunca se engajou politicamente. Eu não sei responder, na verdade, qual é a semelhança entre essa população ou com Tunísia, ou com outros lugares. Não sei responder. Nunca fizemos esses estudos, não consigo estabelecer um paralelo. Deixa eu aproveitar que você falou em mobilização e que são vários movimentos. O Vem Pra Rua trabalhou muito no final do ano passado e no comecinho desse ano ainda, em parceria com o pessoal do MBL, que é do Movimento Brasil Livre. Uhum. A gente viu nas últimas semanas uma espécie de distanciamento desses 2 grupos. Vocês têm um ponto central de divergência, que é o Brasil Livre, quero fora Dilma, e o ponto central deles é o impeachment. Uhum. Vocês ainda não compram a tese do impeachment. Eu queria saber como está essa relação hoje, se você acha que esse afastamento pode prejudicar as próximas manifestações, porque juntos vocês conseguem levar muita gente. Se vocês começarem a partir, eles chamaram o 12 de abril, que é a data da próxima manifestação, e vocês levaram um tempo, acho que hoje só que vocês anunciaram que vão aderir, né? Ontem. Eu queria saber se você não acha que essa cisão pode acabar prejudicando os movimentos daqui para frente e se vocês já se resolveram internamente. Quais são, se houver, os outros grupos envolvidos nessa mobilização? Nós temos assim, é impressionante quando você começa a ver a quantidade de grupos que existe no Brasil. Uma das premissas do Vem Pra Rua é a aglutinação.
Quando nós começamos o movimento, nós já tínhamos consciência de que existem inúmeros grupos no Brasil inteiro, muitos deles pequenos, querendo a mesma coisa. E um dos nossos objetivos era aglutiná-los. Para aglutiná-los, a gente não pode ter um ego muito grande. A gente não pode ter o interesse de ser o maior ou o mais importante. A gente tem que ter o interesse de juntar forças em torno de um determinado objetivo. Com relação ao Movimento Brasil Livre, que você acabou de mencionar, nós fizemos várias coisas com eles e parece que tem algumas coisas nossas que os incomodam, que não está no meu controle fazer. Eu acho que esses movimentos, mesmo com diferenças ideológicas e de estilo, eles podem buscar o que eles têm em comum. E no que eles têm em comum, eles podem se organizar, marcar datas ao mesmo tempo, marcar pautas macro em comum, abaixo das quais cada um pode trazer a sua característica, mas existem muitas coisas em comum entre todos esses movimentos. Nós estamos começando agora uma união de movimentos no Brasil inteiro. Então, existem movimentos que a gente nem tem noção, mas a gente está começando a receber. Como, hein? Como Isso é? é novo. Como? Isso é absolutamente novo. Nós estamos começando a juntar esses movimentos, vendo quais são movimentos que têm causas parecidas com a nossa, para colocarmos em torno de uma união desses Vocês vão movimentos. fazer tipo uma frente e vem pra rua, é isso? Eu não sei qual vai ser o nome, eu não sei se o nome vai ser Vem Pra Rua. Agora, o mais importante não é o nome, o mais importante é a gente pegar grupos de pessoas no Brasil inteiro que já sentem a mesma coisa, estão insultadas e indignadas com a mesma coisa, estão tentando atuar em números pequenos de forma isolada, estão diluídos e começar a juntar. Estamos recebendo pedidos de pessoas para começar a atuar nessa área. Estamos muito animados com isso. Talvez o mais importante seja tornar mais heterogênea o perfil das pessoas que vai para a rua. Né? O Datafolha fez uma pesquisa durante a manifestação e o Zé Roberto Toledo, hoje no Estadão, na coluna dele, resumiu muito bem o perfil da pessoa que foi para a rua no domingo, que é homem, tem cerca de 40 anos, fez faculdade, é assalariado com carteira assinada ou empresário, define-se como de centro-direita, é branco, mora nas áreas nobres da cidade e tem renda superior a 10 salários mínimos. Hoje, pela primeira vez, as classes menos favorecidas, moradores da periferia, rejeitam Dilma de forma majoritária. Então, existe aí uma oportunidade para que essas pessoas também se manifestem nas ruas. Como você vê a possível chegada das pessoas da periferia junto a esses representantes do que a gente pode chamar, de acordo com esse perfil, de elite branca, ou classe média. Classe média tradicional, enfim. Você não teme que possa dar um efeito rolezinho? Em que sentido? Um estranhamento de convivência entre pessoas de classe média da elite com a chegada das pessoas da periferia, que aí sim pode ser que reúna 1 milhão de pessoas na Paulista. Rogério, a tua última resposta, depois a Luísa abre o bloco. Na verdade, porque eu tenho que fechar em seguida. Responda. Como você acha que as pessoas de classe média vão se comportar se manifestando junto com pessoas da periferia, caso isso ocorra? Elas já se comportam de forma totalmente pacífica, porque para quem estava na Paulista conseguiu ver que tinha gente de todos os lugares. Tem uma outra pesquisa de um cientista político chamado Jairo Pimentel Júnior, que levantou a faixa de renda, descobriu que 34% das pessoas, e foram 506 entrevistados por aquele número da Paulista, que principalmente diante de uma população de 210 é mais relevante ainda. Um terço ganhava de 0 a 2 salários mínimos e 31% era de 2 a 5 salários mínimos. Pesquisa dele que ele autorizou nós a usarmos, nós não os conhecíamos antes do dia 15. Existia todo tipo de pessoas, todo tipo de classes. Nós gritamos do caminhão algumas regiões, falamos de Paraisópolis, Heliópolis, Itaquera. Nós conseguimos identificar que já tinha uma diversificação muito maior na Paulista, muito maior do que 6 meses atrás. E isso também é um processo. Eu acho que a classe média, a classe alta estão todos de braços abertos a se misturar com qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil para fazer isso. Nas próximas manifestações, o que nós estamos pensando em fazer é muito difícil para as pessoas das periferias e das comunidades que já chegaram junto na Paulista dessa última vez. É muito difícil para eles, num fim de semana, ter que pagar ônibus e ir para lugares distantes. A gente vai começar agora a fazer algumas manifestações menores, mas mais próximas deles, porque nós já identificamos que eles têm muitas convergências com relação ao que a gente pensa e com o que a maioria desses brasileiros que está seguindo essa causa pensam também.
Bom, a Luísa vai abrir o próximo bloco. Eu tenho de fazer um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o porta-voz do grupo Vem Pra Rua, um dos organizadores das manifestações de protesto que têm ocorrido no Brasil. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com Rogério Schecker, um dos fundadores do grupo Vem Pra Rua. Rogério, eu só queria fazer uma observação antes de passar para a Luísa. Eu acho que, me parece que vocês ficam, às vezes, um pouco constrangidos com a classificação, com essa qualificação, assim, classe média, quando eu vou lembrar o seguinte. 1964 resultou de um confronto entre duas metades da classe média. Isso que se aplica ao perfil que vocês desenharam, né, você e o Mauro Paulino. Em 68, eu participei da passeata dos 100 mil. Só tinha estudante da classe média, como eu. Também eu caibo nesse perfil. 68, né? Movimento das diretas já, classe média. Anistia, classe média. Então, eu pergunto, como é que vocês encaram, o que aconteceu que virou pecado pertencer à classe média se, historicamente, em todos os lugares do mundo, a classe média costuma liderar esse tipo de movimento? E quando esse movimento é muito mais abrangente, aí sim você tem a tal primavera do Egito. Exato. E isso é uma evolução. Para nós, não importa quem está começando, se é classe média, classe alta, classe baixa, mesmo porque tem alguma dessas classes que tem a prerrogativa de ser mais importante como cidadão do que outras? Na nossa opinião, não. Agora, existe uma evolução. O que importa é a tendência do que está acontecendo. As primeiras manifestações eram mais concentradas. Se você começar a traçar tendências agora do que está acontecendo, a gente está indo para todas as classes sociais. O que aconteceu no Nordeste no último dia 15 de março, da quantidade de cidades, da mobilização do Nordeste, vai ser muito maior no dia 12 de abril, não apenas em números de pessoas. Para nós, mais importante do que o número de pessoas vai ser o número de cidades que vai aderir isso, o que vai começar a pegar todas as classes sociais. Vamos tentar fazer, então, com mais agilidade, que é o último bloco. Prometo. Você. A audiência do programa está sendo muito boa aqui, tá? O pessoal está comentando. Tá? Então, eu quero que você conte em primeira mão para o Brasil qual a grande novidade que nós vamos ter na próxima manifestação do dia 12 de abril, que está todo mundo na internet falando que vai ser mais sensacional do que a última, vai mobilizar mais pessoas ainda e como é que nós vamos fazer isso daí se multiplicar e chegar em 10 milhões de pessoas daqui para frente? O Datafolha vai medir, hein? Mas mede direito, tá? Vamos lá, deixa eu responder rápido a Luísa. Luísa, está muito definido. A gente demora para fazer algumas coisas, leva mais tempo, pensa mais, mas quando chega em alguma coisa muito concreta. O tema da próxima saída do movimento Vem Pra Rua, no dia 12 de abril, é eles não entenderam nada. Então, tudo que foi feito no dia 15, as respostas que foram dadas pelo governo não satisfazem em nada os anseios da população. Dado que eles não entenderam nada, não tomaram as medidas incisivas em cima das coisas que as pessoas estão pedindo. Entenderam e não fizeram nada. E não entenderam porque não fizeram. Porque só falar que entendeu, a gente está cansado de um discurso que não condiz com a prática. Além disso, a gente começou a especificar, a partir desse movimento, quais são os itens que a gente vai começar a defender. Quais são os temas que a gente vai defender no dia 12 de abril. Em primeiro lugar, uma redução do número de ministérios, porque ninguém aguenta mais o tamanho da burocracia do Estado e a quantidade de tributos e impostos que o Brasil inteiro tem que pagar para sustentar esses ministérios todos, que não são necessários para tocar a República Federal. Em segundo lugar, a gente vai estar pedindo transparência dos dados e empréstimos do BNDES. É uma caixa preta, o dinheiro do BNDES vem de contribuições de todo mundo, dos salários de todo mundo no Brasil. O governo tem que mostrar uma prestação de contas de onde esse dinheiro está sendo aplicado. Existem rumores horríveis de onde esse dinheiro foi aplicado. Nós gostaríamos de escutar do governo, se nada errado foi feito, onde esse dinheiro foi aplicado. E o terceiro ponto é um impedimento do ministro Toffoli
para chegar a julgar e fazer parte do grupo que vai julgar o Petrolão. Nós temos um ministro que era abertamente advogado do PT. Condensar a resposta que a gente vai girar com a roda. Nós tínhamos um Esse é ministro. furo de reportagem. Nós tínhamos um ministro que foi advogado do PT, é ligado ao PT, e de repente esse ministro vai fazer parte do grupo do Supremo Tribunal Federal que vai julgar o Petrolão, onde o PT está intimamente acusado de estar relacionado. Onde está essa ética? Isso não precisa vir só do sistema judiciário. O ministro Toffoli, por si só, não poderia se sentir confortável em entrar nesse tipo de julgamento. Não acho que vai haver muita divergência nos milhões que vão para as ruas no dia 12. É isso que a gente vai defender. Mauro e depois Daniela, vamos lá. Rogério, nos seus workshops, nas suas palestras, você, se eu falar alguma besteira, você me corrija, mas você prepara as pessoas para se comportarem em momentos decisivos. Se comunicarem. Se comunicarem, certo, em momentos decisivos, e para isso elas precisam contar uma história. Isso. Certo? Isso. Que história você acha que vai contar, considerando que esse 15 de março foi um momento decisivo, daqui a 4 anos? Contar para trás? A partir desse momento decisivo de 15 de março, que história você acha que vai contar daqui a 4 anos? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que todos nós vamos contar uma história daqui a 4 anos, que nessa época o Brasil começou a se manifestar de uma outra forma, as pessoas começaram a perceber que elas têm um poder muito maior do que elas tinham e que o poder de democracia que elas tinham não vem só do voto a cada 4 anos. Ela pode vir uma vez por mês, ela pode vir 10 vezes por mês. O poder das pessoas começou a mudar, a consciência das pessoas do que é possível começou a mudar. E elas estão fazendo isso e protestando felizes. Existe uma alegria cívica na forma que as pessoas estão se manifestando. Elas vão às ruas e elas ficam felicíssimas de estarem fazendo uma coisa que nunca fizeram e perceberem que isso começa a ter efeito, que tem mais gente fazendo. É uma coisa que daqui a 4 anos a gente vai olhar para trás e ver o que está acontecendo hoje e a gente vai se perguntar: como é que nós não fizemos isso antes? Deixa eu só aproveitar que ele falou do mote do eles não entenderam nada, porque logo depois da manifestação do dia 15, 2 ministros foram à televisão falar sobre o que tinha acontecido, o Miguel Rosseto e o Zé Eduardo Cardoso. Vocês rapidamente conseguiram fazer um panelaço, que acabou também inibindo a fala dos ministros, mas enfim. O Miguel Rosseto voltou a falar em movimentos golpistas. Já naquele dia, que tinha sido uma coisa muito grande, eu sei que vocês estão cansados de falar sobre isso, mas é uma pecha usada por setores aliados ao governo para tentar desqualificar os movimentos. De que sim, vocês marcham do lado de gente que defende a volta dos militares. Isso acontece. Eu queria saber se não tem nenhum constrangimento e se não tem nenhuma forma de tentar, ainda que seja separar, ou se você não acha que isso contamina ou que vai ser resolvido naturalmente, como é que você vê? Qual é a saída que você vê? Porque é um discurso que é usado para desqualificar. Perfeito. E é correto. Vamos lá. O movimento Vem Pra Rua é terminantemente contra qualquer tipo de intervenção militar, golpismo ou separatismo no Brasil. Isto, claro, quando se marca uma data de manifestação e eles já sabem que vão vir milhões de pessoas para as ruas, eles vão para as ruas também e não tem nada que a gente possa fazer para evitar. Há 3 meses, 6 meses atrás, as pessoas se confundiam. Agora já se sabe que existe um grupo aqui e um grupo ali. É um exercício fantástico de democracia. Agora, o que eu queria tocar era o outro ponto do que você tinha falado do ministro Rosseto, do que ele tinha falado de... As declarações deles. Já no próprio dia 15 à noite ele Isso, falou... do golpismo. Então, assim, eu tenho uma dúvida e eu devolvo a pergunta para você e para os telespectadores, que é o seguinte: por que as manifestações contra as ideias deles são golpismo e as manifestações a favor das ideias deles são manifestações? Eu não entendo qual a diferença entre uma e outra, dado que as nossas são pacíficas, vão mulheres, crianças, não acontece nada e é totalmente constitucional no nosso sentido. Grupos pequenos que estão aparecendo não descaracterizam esse movimento como um todo e a deles acaba sendo violenta, com agressividade, as pessoas têm medo de participar. Não entendo essa qualificação, para mim ela simplesmente não faz sentido. Carla. Rogério, você, ao longo dessa conversa, tem se mostrado bastante sensível com a questão das classes mais baixas, né? Você fala da inflação que pega, você está falando sobre as manifestações na periferia. O que deste governo
que passou por 12 anos, vocês preservariam? Quando vocês falam Estado mínimo, é algo que eu fico me perguntando, tá, Estado mínimo, então a gente vai enxugar aonde? Qual é a questão? O que é que vocês pensam em preservar para a classe baixa, que é a maioria deste país? Perfeito. Então, deixa eu responder muito rapidamente, porque tem muita coisa aí. Em primeiro lugar, você trouxe o Estado mínimo, eu não tinha falado nada de Estado mínimo. Falou em redução de Estado. Redução de Estado para um Estado que ainda oferece igualdade de oportunidade para todos. O Estado no Brasil, pela ideologia do Movimento Brasil Livre, ele tem que ser de um tamanho que ele ofereça educação básica até 15, 17 anos de idade para qualquer brasileiro. Aos 17 anos de idade, qualquer brasileiro nascido em qualquer lugar do Brasil deveria ter igualdade de oportunidade de uma criança que nasceu em um lugar mais favorecido. Isso é uma função do Estado. Saúde básica é uma função do Estado. Segurança básica é uma função do Estado. Então, quando nós falamos de Estado mínimo, e quem trouxe o termo foi você, a gente tem que começar a caracterizar o que é esse Estado mínimo. Tá? A outra parte da sua pergunta foi na direção... O que se preserva? Eu queria agora... O que se preserva porque você está falando Perfeito. que você se preocupa... Perfeito. O Bolsa Família, vamos pegar o Bolsa Família como um dos exemplos de práticas do governo para famílias carentes, etc. Hoje, na nossa opinião, ele não é suficiente. Porque não adianta você apenas dar dinheiro para quem está precisando. Você precisa aumentar a capacitação, você precisa aumentar o acesso deles à educação para que essas famílias, talvez na segunda geração, elas não precisem... Mas isso já está acontecendo, 1.700.000 pessoas já saíram do Bolsa Família capacitadas. Precisa fechar a roda, Carla. Muita coisa tem sido feita, Carla, e nós não somos críticos a tudo que foi feito. Eu tenho mais uma pergunta. Educação. Posso acabar a primeira resposta? Nós não somos críticos a tudo que foi feito. Agora, na nossa opinião, você precisa ajudá-los de uma forma que você ajuda hoje, de uma forma que eles vão estar muito melhores lá na frente. E não apenas começar a usar isso como uma forma de ligação e das formas como a gente já sabe que estão sendo... Você falou de educação. Educação é algo... Só mais uma coisa. Cara, é algo que também diz respeito a governos estaduais. Isso vocês também monitoram. A gente não tem conseguido monitorar governos estaduais, porque se a gente for monitorar governo federal, governos estaduais e municipalidades, todos os lugares têm coisas erradas e oportunidades para melhorar, a gente não tem braço para isso. E a gente está indo atrás do governo federal, onde se depende muito mais de democracia e estabilidade do país e das instituições democráticas do que governo estadual. Rogério, uma pergunta mais simples e focada. Foi divulgado há alguns dias atrás um relatório da SECOM a respeito de como que o governo lida, para o certo, para o errado, com as redes sociais. Você certamente deve ter lido, né? Foi objeto de muita especulação, de muita crítica, né? Eu queria a sua avaliação do documento. Os pontos básicos dele são conhecidos, a respeito da guerra digamos assim, de e-mails, a guerra de redes sociais. Como é que você entende aquilo? De que maneira aquilo pode interferir nisso tudo que vocês estão tentando fazer? Gabriel, não cabe a mim julgar um documento do governo que vazou. O que tem lá são algumas verdades de que a comunicação do governo não está funcionando de forma eficiente e outros grupos estão funcionando mais eficientemente que eles. Isso não é novidade, isso está acontecendo em vários setores do governo, que está totalmente desorganizado, descoordenado, sem uma linha específica, sem cumprir as promessas que fez. Então, é mais um exemplo de forma que o governo está tentando... Mas tem uma admissão ali de que o governo usa, por exemplo, eles admitem que durante a campanha da presidente Dilma foram usados robôs para poder propagar informações positivas sobre ela. Isso. E é o que se pede é que essa militância virtual seja retomada para combater movimentos como o seu. E isso vai ser uma constante agora. Você vai ter um esforço do governo em começar essa batalha digital com relação a isso. Para deixar claro, foi falado lá que o Vem Pra Rua, apesar de ser totalmente organizado pela CIA, ele também usa robôs, etc. Nós nunca usamos nenhum robô, o que nós fazemos é algo super tradicional de marketing digital, que se faz em qualquer lugar. Então, a repercussão que dá é porque ninguém aguenta mais. Então, as coisas que são feitas acabam espalhando com muito mais eficiência do que você... Não adianta você colocar um monte de robô agora para defender o que o governo está fazendo. Não vai ser o robô que vai fazer o que eles estão fazendo correto. Só para fechar, você diria que o governo, depois de um longo tempo em que ele ganhou a chamada guerra da comunicação, ele começou a perder essa guerra atualmente? Um minuto para a resposta. Um minuto para a resposta. São os dados que nós estamos vendo. Eu não acho que
A posição do governo em perder a comunicação é o mais importante e é o nosso foco. O nosso foco é o que o governo perdeu em termos de credibilidade, de ética e de desvio das promessas que foram feitas por tanto tempo para a sociedade brasileira. Muita gente acreditou nisso. E agora eles cometem todos os erros, desviam a quantidade de dinheiro que está sendo desviada. E isso, mesmo que aconteça, deveria requerer uma atitude, no mínimo, ética deles, de assumir o que está acontecendo. A falta de assunção do que está acontecendo, reconhecimento dos problemas, faz com que eles percam mais e mais credibilidade. Pode encher de robô que isso não vai mais ter nenhum resultado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Mauro Paulino, da Carla Jimenez, da Luísa Najib Eluf, da Daniela Lima, do Gabriel Manzano, filho e também do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, ao Rogério Schecker pela entrevista que acaba de nos conceder. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.